Basta. Bom, meus queridos amigos, uma alegria mais uma vez estar aqui, refletindo um pouquinho, né? Juntos, e dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de falar essa expressão, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Essa é uma obra que eu tenho a oportunidade de falar em muitas casas, né? E eu percebo quanto essa obra vem sendo cada vez mais ignorada pelos próprios espíritos. Muitos entendem que esse livro é um livro para você ler antes de dormir, uma paginazinha ao acaso, ou para espantar o obsessor quando você acha que é a sua casa. Abre, lê alguma coisa, e não é. É uma obra a ser estudada profundamente. Então, dando continuidade, é uma obra que foi construída com toda uma lógica, todo um critério. E o capítulo 21, que é o que nós estamos estudando agora, é um item que é a continuidade do estudo da semana passada, que eu não tive a oportunidade de assistir ainda, né, quando isso foi gravado, um capítulo chamado Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Pelo pouquinho que a gente estudou sobre Allan Kardec, né, sobre a doutrina, a gente percebe o quanto essa preocupação nele era muito forte. O quanto essa experiência dele em lidar com os espíritos diretamente, quantas e quantas armadilhas ele percebeu que existem e que cuidados que a gente tem que ter. Se eu fosse listar metade dos slides que eu tenho sobre esse assunto, a gente teria umas 4, 5 horas de palestra. Foi uma dificuldade de juntar alguma coisa. Passa o dedinho ali, que está na bateria. E o item que nos cabe hoje aqui, que é o item 6 e 7, que são itens pequenininhos, que não criais em todos os espíritos. E ele toma como base uma frase das tradições de João, que ele diz, né? Meus bem-amados, não creais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pode passar por mim? Tem que fazer o wireless slide, passei e tortava já. Eu esqueci de fazer o gesto. Bom, eu recortei, como o texto é pequeno, quando Kardec dá continuidade aos falsos profetas, que no item anterior ele falava sobre os falsos profetas entre nós mesmos, ele diz, olha, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a eternidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Por que é mais complicado, mais perigoso o mentiroso desencarnado em relação ao encarnado? Com o mínimo de experiência, a gente sabe se a pessoa está mentindo. Né? Se eu estiver falando com você, olhando para o lado, mãe então sabe direto, quando o filho está mentindo. Não. Agora o desencarnado, existe algum critério para isso? Né? Então, quando ele citou aqui espíritos pseudo-sábios, recentemente no nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente estudou uma coisa chamada escala espírita. Quando ele fala... Aliás, antes disso, perdão. Eu trouxe para a gente abrir aqui uma mensagem do Espírito São Luís. Na verdade, quando o São Luís se mandava as mensagens, ele colocava Luís, né? O Kardec, por respeito, colocava o São na frente. Que diz o seguinte, por maior que seja a legítima confiança que vos inspiram os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, que incluía ele, é recomendação nunca por demais repetida que deveis ter sempre presente em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e refleti. Submetei ao controle da razão a mais severa todas as comunicações que recebemos. Entenderam o recado? Isso na Revista Espírita de 1859, né, que é o segundo ano. Né? E também uma outra frase do Kardec, que eu gosto muito, está na Revista Espírita desse mesmo ano, que é o discurso de encerramento do ano social da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele diz, olha, seria, portanto, fazer de nosso raciocínio um deplorável juízo, pensar que escutamos todos os espíritos como se fossem oráculos. Fica clara uma postura, né, de quem ouve, reflete, pensa
E a gente vai ver mais para frente como ele se posiciona diante disso. Os espíritos são o que são e nós não podemos alterar a ordem das coisas. Então, quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos sábios. Nós não passamos a conhecer tudo sobre todos os assuntos. Como nem todos são perfeitos, aliás, a grande maioria, né? Não aceitamos suas palavras com reservas e jamais com credulidade infantil. Julgamos, comparamos, tiramos consequências de nossas observações e os seus próprios erros constituem ensinamentos para nós, pois não renunciamos ao nosso discernimento. Nosso espírito erra. Ué, estranho isso, né? Aí sim, o livro dos Espíritos, que a gente estudou na escala espírita, ele fala sobre o tipo de espírito, vai passar mais um, que é a 8ª classe, né, na 3ª ordem, que são espíritos pseudo-sábios ou falsos sábios. Que ele diz que dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Isso, quando a gente fala espírito, nós somos espíritos. Sabe qual é uma pessoa típica do pseudo-sábio? É a pessoa que não consegue responder uma pergunta com não sei. Né? Pergunta para você lá, poxa, e a situação da eleição lá da Venezuela e tal? Eu vou dizer, não sei, não estou acompanhando isso, tenho a menor ideia. Né? Poxa, qual é o melhor time do campeonato da Croácia? Não sei, não estou acompanhando. Mas o pseudo-sábio vai te dar uma resposta. Ele vai falar alguma coisa, ele vai te enrolar, vai falar um monte de palavra bonita, você vai ficar encantado com o que ele diz, mas vai sempre querer responder as perguntas. E ele diz, olha, tendo realizado alguns progressos, né, sob diversos pontos de vista, ou seja, não quer dizer que não é um espírito, né, mauzão, mas alguns progressos sim. A linguagem aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades de luzes. Então, muitas vezes, a gente se encanta com a forma. E a gente vai, eu não trouxe esse slide aqui, mas a gente percebe o seguinte, o livro dos médiuns, Kardec deixa bem claro, os espíritos verdadeiramente superiores se exprimem com simplicidade. Você não precisa de dicionário para entender o que eles dizem. Clareza, você não tem dupla interpretação sobre o que eles colocam, não precisam fazer interpretações, um pensa uma coisa, outro pensa outra, aquela coisa confusa. Em geral, isso não passa de reflexo dos seus preconceitos. Então essa é a descrição do espírito pseudo-sábio, que é um grande perigo para nós espíritas. Porque o espírito que chega batendo, que chega xingando, né, chega querendo derrubar tudo, esse é tranquilo. A pessoa que chega aqui perturbada, vai dar trabalho, mas aquela que pode chegar no teu ambiente, no trabalho, como uma pessoa inteligente, né, uma pessoa eloquente, mas muitas vezes mal intencionada, você não percebe o quanto você está sendo desviado. E aí no livro dos médiuns, eu não sei se vocês já viram, o Kardec lá no livro dos espíritos, ele faz uma análise dos tipos de espíritos. No capítulo 3 do livro dos médiuns, ele fala sobre categorias de espíritas. Já ouviu falar nisso? Ele divide em 4 categorias. Não sei, o Marcos Paulo, que eu fiz aquela palestra do Kardec, talvez ele tenha pego algumas dessas. Ele ficou roubando meus slides aqui de seguir. Eu estou botando no YouTube isso para ele. Uns espíritas que chamam de experimentadores. O que são os experimentadores? São aqueles que se encantam meramente com o fenômeno. Né? Só vão na casa espírita se tiver fenômeno mediúnico. Estão ali só em cima preocupados com o fenômeno. Isso é uma categoria, na época principalmente, quando surgiu a doutrina espírita, era muito frequente. Existem os espíritas imperfeitos. Os imperfeitos são aqueles que, além de experimentadores, eles conhecem a moral da filosofia espírita, mas não praticam e não modificam absolutamente nada em suas vidas. Talvez muitos de nós estejamos aqui. Existe a terceira categoria, que é a melhor de todas, que ele chama de espíritas cristãos, que também chama de verdadeiros espíritas. O que são os verdadeiros espíritas? São os que conhecem a moral da filosofia espírita e aplicam em suas vidas. Nós estamos nos esforçando para tentar um dia chegar aqui. Toda lógica, isso aqui não é uma coisa, você não ganha um diploma, né? Agora eu fui graduado em espírita cristão. É uma coisa que a gente vai construindo. E aí tem uma quarta categoria que eu acho muito interessante, que ele chama de espíritas exaltados. Eu vou falar nisso?
Talvez, olha, seja 80%, 90% do nosso movimento espírita. O que são os espíritas exaltados? Olha só. Ele até começa com uma ironiazinha, né? Que a espécie humana seria perfeita se sempre tomar do lado bom da coisa. Ele diz o seguinte: em espiritismo infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem controle aquilo cujo absurdo, impossibilidade à reflexão e o exame demonstraria. Ou seja, são aqueles que eles chamam também de empolgados. Existem traduções que chamam de empolgados, né? Que é o pessoal que vai para o Facebook, a primeira mensagenzinha de espírito que chega já sai espalhando para todo mundo. Olha só o espírito do fulano. A gente cansa de ver isso, eu fico desesperado. Né? Em nenhum momento se viu se realmente era o fulano, não se aferiu se aquela mensagem se ela tem conteúdo, se ela não tem, simplesmente... E o que acontece com isso? O que Kardec fala? O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Isso ele já falava lá em 1861, quando lançou o Livro dos Médiuns, né? É mais nociva. Por que ela é mais nociva do que útil? Ele vai explicar um pouco mais à frente aqui. Porque são os menos aptos para convencer a quem quer que seja. Porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Tem no capítulo 1º do Livro dos Médiuns, Kardec coloca para quem ele entende que seja o grande público que merece conhecer a doutrina espírita, a quem a doutrina espírita vai se encaixar melhor. Eu já disse algumas vezes aqui quem é. São os ateus ou materialistas por falta de opção. Né? São esses que Kardec percebe. Porque se você está feliz, está bem com a sua religião, se você está ali se melhorando, está feliz, está tudo bem. Olha, a gente vai até te trazer umas informações que vão ser úteis. Mas eu não estou preocupado em converter católico em espírita. Agora, o materialismo, esse que traz grandes sofrimentos, esse que a doutrina espírita mostra, você tem que mostrar isso para esse público como? Com seriedade. Você mostrar que, olha, não é uma coisa mística, é uma coisa que tem baseada em fatos. Você tem uma filosofia que se explica. E quando acontece esse tipo de comportamento, você desacredita a doutrina como um todo, porque aqui ele diz, menos mal haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. Eu me lembro, quem vai se lembrar do programa Flávio Cavalcante? Todo mundo aqui regulou com a minha idade. Lembra da Márcia de Windsor? Eu era apaixonado por ela quando era criança. Linda, né? E tinha o Zé Fernandes. Você tirar um 10 com a Márcia de Windsor, era vantagem? Não. Eu tocar um violão, cantar lá, não. Eu vou sair de lá achando que eu toco bem, que eu canto bem. Agora, se o Zé Fernandes te dá um 8, você pode se achar o Frank Sinatra. E era isso, o espírito exaltado ele é a Márcia de Windsor, porque ele vai, sabe, não tem julgamento nem critério para passar informação nenhuma. Então ele não tem credibilidade perante determinadas coisas que alguém vem te contar. Denise é uma pessoa que é fofoqueira, está sempre inventando coisa à vida dos outros, vai te contar um babado. Você vai acreditar logo no cara? Agora, se uma pessoa que você entende, que é séria, que é criteriosa, que toma cuidado com o que fala, chega para você, Denise, eu preciso te contar uma coisa que infelizmente aconteceu, o seu ouvido vai ser outro. Vamos lá, que tem um bocado de coisa daqui a pouco, cartãozinho sobe. E o que acontece é isso, olha, sem o quererem, dão armas aos incrédulos. E aqui embaixo, que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Porque se a pessoa quer combater o espiritismo, ele vai procurar. Normalmente é assim, todos nós somos assim, nós somos tendenciosos. Se a gente parte do princípio que uma doutrina é errada, a gente vai olhar para aquela doutrina procurando o quê? Os erros. A gente não vai procurar o que ela tem de bom. Todos nós, sem exceção, somos assim. Eu vou lá estudar o islamismo. Pô, mas o islamismo... Agora há pouco a gente comentou sobre uma outra religião aqui, a gente falou do equívoco perante a nossa. E a gente se prende naquilo. Então, quando a pessoa combate o espiritismo, combate procurando os pontos fracos. E a gente oferece as armas aos incrédulos. Vamos lá, vamos seguir. Bom, uma questão importante, né? Porque a gente agora fica assim, olha, a gente recebe mensagens e mensagens e mensagens no espírito. Publicações e publicações. Qual o critério
para entender se aquela publicação é confiável ou não é confiável. Grande parte das pessoas, antes de ler a mensagem, vai ler psicografada por fulano. Opa, esse é médium confiável. Médium moralizado. Né? O médium moralizado é uma condição necessária. No livro dos médiuns, Kardec pergunta, se não me engano, São Luís ou Erasto, eu não lembro qual dos dois, que o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Se eu tenho uma mediunidade muito aflorada, quer dizer que eu sou um espírito moralmente muito evoluído? Não. Por quê? Essa faculdade se radica no organismo. É uma faculdade, independe do moral. Agora, o seu uso pode ser mais ou menos bom, conforme as qualidades morais do médium. E aí ele faz uma pergunta interessante. Olha só. Ele pergunta para o Erasto mesmo. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Aquele médium que eu posso fechar o olho. Resposta do Erasto, que... Desculpa. Perfeito. Que pena. Sabeis bem... Ó, não sou eu que estou dizendo. Só colou tudo aqui, é Allan Kardec. Sabeis bem que a perfeição não existe na Terra, sem isto não estarias nela. E aqui ele diz, um médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, olha o que ele diz, tem sido enganado menos frequentemente. Menos frequentemente, ou seja, o melhor médium de todos está sujeito. Kardec se assustou, porque ele faz uma outra pergunta depois, no ABB. O que ele diz? Olha, 10A, pergunta. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que sejam enganados? Boa pergunta. Kardec, nas perguntas dele, não são difíceis. Olha o que ele não são fáceis. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça. Com os melhores médios. Para quê? Para lhes exercitar a ponderação e ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações, que de tempos a tempo ele recebe, são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar com isso. Como não tem um tocador de realejo, lembra que é realejo, né? Você fica rodando a manivela, que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Vocês lembram de algum nome de médium que aparece aqui nas obras fundamentais? O nome do médium, às vezes, é só inicial. Se o médium fizesse questão de colocar o nome, às vezes Kardec já cortava, isso aqui já não serve. Então, quando a gente toma por base a moral do médium para fechar os olhos, é uma coisa extremamente perigosa. Eu vou dizer por quê. Isso eu vejo muito. Oh, mas isso aqui foi fulano. Veja a moral dele. Olha, eu sei o seguinte, ou você abre o olho para todo mundo, ou fecha o olho para todo mundo. Por quê? Se eu estou dizendo que para esse eu fecho os olhos, o que ele escrever está certo por definição, porque ele é moralizado, e com esse outro aqui, eu abro os olhos, eu estou dizendo que este aqui não é moralizado. Certo? Para você eu deixo passar, para você não. Você não é moralizado. E a pergunta que ele tem que fazer: quem somos nós para definir quem é moralizado e quem não é moralizado? Então isso não pode ser um critério. É lógico que algumas coisas ficam muito como é que se diz? Muito claras, né? Em termos de desvios morais. Mas nós não temos como usar isso como critério. E a revista Espírita, essa acho que eu mais gosto, 1859 é a que eu mais tiro tudo. Quando ele fala sobre isso, ele diz, olha, as boas intenções, a própria moralidade do médium, nem sempre são suficientes para o preservarem da ingerência de espíritos levianos. Eu já contei para vocês aqui a história do falso São Luís, que aconteceu com o papai. Nas sessões, nas reuniões da Sociedade Parisiense, normalmente acontecia isso. Recebia uma comunicação, eles estudavam aquela comunicação, analisavam. Kardec fazia perguntas para o espírito que se comunicava, analisava aquelas respostas e normalmente conversava depois com o São Luís sobre aquela questão envolvida naquela comunicação. Muitas delas iam parar na revista Espírita.
E teve uma vez que o São Luís estava meio esquisito. Eu até fico brincando que aquele São Luís, né, o São Luís era o meu biscoito predileto, o cara de Piraquê, porque, não, sabe, ele pegou assim, aí ele começou a cercar o São Luís. No final, tipo assim, quem é você? Não era o São Luís. Era um mistificador se passando por São Luís. E o Kardec estava com visita naquele dia, sabe? Ele ficou invocado com o São Luís. Tem um diálogo na revista, é muito engraçado. Ele pergunta para o São Luís, você estava onde que veio isso acontecer? Eu estava aqui do lado, só olhando. Ele não falou assim, né, com essas palavras. Mas você deixou? Deixei, porque você não deve baixar a sua confiança a um momento, baixar a sua vigilância a um momento. Não pode acreditar. Então todas as mensagens que a gente vê, assinadas a João, né, Erasto, não estão ali porque o cara só assinou, não. Tem um capítulo no Livro dos Médiuns só ensinando a gente a identificar, né, a autenticidade das comunicações. Então muitas vezes se estuda o estilo de escrever do espírito, se aquele pensamento está adequado ao pensamento daquele espírito. E aquela frase famosa do Erasto, que a gente já deve ter ouvido e ninguém pratica. É preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma só mentira. Este deveria ser o princípio nosso espírito, né? Sem medo de questionar. Aqui, inclusive, acho que é o capítulo que a gente está estudando agora no Livro dos Espíritos, é o capítulo 5. Tem uma fala que... Não, ainda não. Ainda não, né? Mas ela está estudando sobre a pluralidade das existências. Achei muito interessante esse comentário do Kardec pelo seguinte. Quando ele faz as suas considerações sobre a reencarnação. Não vou ler tudo não se assusta, viu? Mas eu gosto de mostrar o seguinte, ó. Raciocinamos abstraindo de qualquer ensino espírita que para algumas pessoas carece de autoridade. Se nós, e todos os anos, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é apenas porque veio dos espíritos. E olha que o Kardec tinha aquela metodologia que a gente também já conversou aqui. Lembra do controle universal do ensino dos espíritos? Ele mandava as mesmas perguntas para diversos médiuns que não se conheciam, reunia as perguntas, verificava se as respostas concordavam, mas antes disso ele passava pelo critério da razão. E ele diz, olha, porque a reencarnação é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Eu entendo a reencarnação hoje como lógica pela sua própria lógica, mas não é porque o Espírito falou. Né? Porque, olha, ela nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Eu até discordo um pouco do Kardec, pessoal, isso que eu gosto de deixar claro, quando ele usa a Bíblia para justificar a reencarnação. Acho que não precisa. Porque ela filosoficamente se resolve. Porque a Bíblia é um livro complicado, né? Porque a gente já comentou aqui também. Então você não pode dizer que a Bíblia está certa para referendar. O que eu quero é dizer que está errado. Ou tem cuidado com tudo ou com nada. E ele diz, olha, tivesse ela vindo de um simples mortal, e nós a teríamos adotado da mesma forma. E olha que interessante, ele fala, não teríamos hesitado mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Então o conceito de reencarnação não existia para ele. E ele, né, pela própria lógica que ela se impõe, ele se modificou. Desde o momento em que um erro é demonstrado, sabotagem. Porque o amor próprio tem mais a perder do que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Olha que interessante, como nossa dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Quando alguém nos convence que a gente está errado, o que a gente faz? A gente reluta. Como é difícil para a gente chegar e dizer assim, nossa, tem razão. A gente vai e busca justificar. Ele não tem o menor problema. Ele escreve aqui. Né? O amor próprio tem mais a perder do que a ganhar. A revista espírita, quando ele fala sobre as polêmicas espíritas, sobre os debates, que devem ser sempre abertos, né? Ele diz uma frase interessantíssima. Ele fala assim, discutiremos, não disputaremos. Porque quando a gente discorda de um assunto, a nossa postura é de chegar a um senso comum ou de eu vou mostrar a você que eu estou certo? Como se fosse não, eu tenho que sair dessa discussão vitorioso. Quando a vitória acontece, quando você se aproxima da verdade. Então você não precisa ter medo, né, em rever posições. Quem falou essa frase? É do Kardec. Está no Livro dos Espíritos. Em breve a gente vai ler aqui no nosso estudo.
assim também nós a teríamos rejeitado, embora tivessem vindo dos Espíritos, se ela nos tivesse parecido contrária à razão. Como rejeitamos muitas outras. Rejeitamos muitas outras. Então, muitas pessoas falam que Kardec foi um mero secretário dos Espíritos. Ele só organizou. Não. Ele foi muito mais do que isso. Essa construção da doutrina espírita, de toda essa estrutura, passou pelo seu crivo. E a gente já mesmo estudou aqui o tamanho intelectual, né, e cultural daquele espírito que esteve aqui conosco. Tá bom, tá chato esse monte de texto. Tá bom, ótimo. Vocês são bons. Vou fazer uma pergunta então aqui, né? Uma obra mediúnica é necessariamente uma obra espírita ou uma obra doutrinária? Não. Peguei um livro, pelo espírito tal, livro espírita. Vai na livraria agora que você vai ver um monte. Não. E como é que eu vou saber? Olha só, uma obra mediúnica ela pode ser três coisas. Ela pode ser doutrinária, ela pode ser não doutrinária e ela pode ser antidoutrinária. Qual seria a diferença entre o não doutrinária e o antidoutrinário? O que a gente tem que levar em consideração? Duas coisas. O objeto de estudo e a coerência doutrinária. O que é um objeto de estudo? É um livro psicografado. Sobre o que ele trata? Eu vou contar a história, o que aconteceu no início do cristianismo. Então esse é um livro de história. É um livro de história. Quem tem que abalizar aquele livro? O que Kardec sempre coloca para a gente? O respeito enorme em relação à ciência, que ele chama de positivo. Eu acabei não trazendo 800 slides que eu tenho, quando ele mostra os limites da ciência espírita. A ciência espírita é para estudar as relações entre o mundo espiritual e o mundo, né, e o mundo corporal, como acontecem esses processos, tudo que transcende a ciência material. O que é assunto da ciência material é para a ciência material. Eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia, a gente vê muita... uma mediunidade que é bacana, né? Psicopictografia. A gente vai lá, o pessoal pinta quadro. O camarada pinta um quadro, pinta duas folhas ali, escreve embaixo, Monet. E aí as pessoas saem chorando. Porque o camarada pintou Monet. Se o chato do Zé Fernandes, do Allan Kardec, estivesse lá, sabe o que ele faria? Ele pediria licença. Eu posso ficar com o seu quadro assim? Procuraria o quê? Um especialista em quê? Em Monet. Chega lá, queridão, boa tarde. Eu estou com esse quadro aqui que está com a assinatura do Monet. Pode ser o Monet? O cara que é especialista em Monet conhece todos os detalhes, né? A temática, a forma, a técnica, ele vai dizer. Isso aqui não é Monet nem aqui, nem... Kardec diria, ó, esse quadro aqui, segundo quem entende do assunto, não é Monet nem aqui, nem lugar nenhum. Ele vai dizer assim, olha, tem tudo para ser o Monet. Por quê? Né? A técnica, a temática, tal. O Kardec diria que ele é o Monet? Diria o quê? Pode ser. Olha, você vai ver em muitas comunicações da revista espírita que ele faz uma análise, olha, o médium que colocou isso aqui não conhecia a pessoa, não tinha como saber essa informação, então por que ele coloca isso? Porque antes de dizer se aquela informação é verdadeira, ele verificou todas as possibilidades dessa informação não ser verdadeira. Porque existiam e existem muitas fraudes. E existem fraudes voluntárias, né, intencionais e não intencionais. Muitas vezes são processos da própria mente humana. Então, se o objeto de estudo é um objeto estranho ao objeto de estudo da ciência espírita, ele é um livro não doutrinário. Eu não posso ter um romance? Eu posso ter um romance absolutamente doutrinário. Eu posso contar a história de uma família que tem sérios problemas de relacionamento, e que depois a gente percebe que esses problemas ocorreram em função de um processo obsessivo, né? E que foi o tratamento feito com a moralização da própria pessoa, do próprio espírito, e porque na outra encarnação se mostra aquilo tudo, é perfeitamente natural, é um romance. Problema nenhum. Mas se a gente invade uma outra ciência, a gente tem que respeitar aquela ciência. Então, se eu vou contar uma história, eu tenho que entender o seguinte, olha, essa história fere o que diz a própria história? Fere. Então eu vou guardar e aguardar a ciência confirmar aquilo ali. O que a gente percebe muito, na grande maioria dos espíritas, uma frase que me assusta, eu já vi palestrante famoso dizer isso na minha frente. Porque o espiritismo caminha à frente da ciência e que um dia a ciência vai chegar onde nós já estamos. Nada mais anticardeciano do que isso.
o extremo respeito que Allan Kardec tem com a ciência, a gente deveria manter. A gente hoje toma a ciência quase como um inimigo. E por isso que hoje muitas das pessoas ligadas à ciência, às grandes academias, não levam o espiritismo a sério. Porque nós não levamos a sério. E a coerência doutrinária? Eu tenho um livro que fala sobre todas essas questões, mundo espiritual, assim, essencial. Mas as informações que estão ali não batem com as informações que eu tenho nas obras fundamentais da doutrina espírita. O Kardec teve o trabalho de criar o nome espiritismo para diferenciar de qualquer outra coisa. Então o espírito não pode dizer isso? Não, ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode trazer a tese, a teoria que ele quiser. Ele só não deve dizer que isso é espiritismo. Cria a doutrina dele. Beleza, e vamos seguir a doutrina dele. De repente ele está certo, isso tudo aqui está errado. Não é isso que vai mudar o nosso destino evolutivo. Olha, por exemplo, algumas perguntas que estão no livro dos Espíritos. Porque para a gente saber se é doutrinário ou não, não tem jeito, gente. A gente precisa saber o que é. Por exemplo, na pergunta 253, os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? O espírito sente dor, sente fome? Resposta: eles o conhecem porque o sofreram. Passado: não o experimentam, porém, materialmente como vós outros, porque são espíritos. E a gente, às vezes, lida em reuniões mediúnicas com espíritos e fala que estou com frio, que estou com dor. Se você diz para ele e mostra que isso é um processo mental das próprias reminiscências, ele desperta e percebe que não tem necessidade daquilo. O espírito não se cansa, né? O espírito, é a próxima pergunta. 254. Fadiga, necessidade de repouso, eles experimentam? O espírito se cansa, precisa dormir, precisa descansar? Não podem sentir a fadiga como entender. Está no livro dos Espíritos. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Então, quando a gente pega obras que vão escrever, o espírito precisa dormir, o espírito... Ela, bem, é o direito do espírito relatar isso, mas isso não bate com o caminho do espírito. E a nossa responsabilidade, quando a gente está aqui em cima, como divulgador da doutrina, é muito séria. Porque a gente não pode divulgar o que a gente pensa, a gente tem que divulgar o que diz a doutrina. Se eu concordo ou não, eu tenho que dizer, olha, isso eu não concordo. E olha só, uma aqui vai lembrar a vocês alguma coisa. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente seu precedente vigor? Ou seja, a criança desencarnou. Vai ficar o espírito criança ou o espírito maduro? O que torna aquela fala tati-bitati, aquele comportamento? É a limitação física de quando ela está aqui como criança. É a adaptação daquele espírito ao crescimento do próprio corpo. Então ele diz, assim tem que ser, ou seja, não existe criança espiritual. Mesmo assim, o espírito apresentou-se como uma criança. Ele apresentou-se como uma criança para ser reconhecido pela mãe e pelo pai. Pois que se vê desembaraçado do seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. A gente já também vai estudar ainda como é esse processo de separação do corpo, ele não é imediato. Adina, mas a gente sabe também de colônias encantadas, de crianças, né? Então isso a gente sabe também que naquele momento talvez haja uma necessidade daqueles espíritos se manter naquela forma até para a próxima preparação para uma próxima encarnação. A gente sabe, né? Ou isso está na obra mediúnica? Isso, na obra mediúnica. Porque eu não achei isso em nenhum lugar Eu já li em alguns lugares. Pois é. De colônias espirituais. Então, né? São conceitos de um espírito, que alguns outros também trazem, por isso que a gente tem que ter o cuidado. A gente não tem nada sobre isso em todas as obras de Kardec que eu estudei até agora. Então a gente precisa ter... É estranho, porque o que cresce é o corpo. Sim, isso que eu estou falando. É lógico que o espírito está ali, né, numa condição infantil, talvez até no momento de transitoriedade, né? Como, por exemplo, um espírito ovoide é um espírito, mas ele está numa formação ovoide, num momento de transitoriedade, enfim, seja lá o que for. Esse também é um outro conceito. Exatamente. Que não tem na doutrina espírita. Tem em outros livros, né? São livros de Emílio Miranda, que são
a questão do... Eu também não encontrei, porque isso bate muito com a tese rustanista da retrogradação do espírito. A pessoa até perdeu o perispírito. É uma tese que você pode... Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, de repente... Desculpa te interromper. Não, estou preocupado. Não, dá para ir. Não, eu esqueci que a gente está indo. É bom a gente... O problema é que a Denise é implacável. Desculpa. Não tem problema não, Denise. É que é tão intimista aqui. Mas não tem problema não. Eu só olhei pro relógio que eu fiquei até mais tranquilo. Desculpa, não quero te atrapalhar. Depois a gente pode conversar, que esse tema é ótimo para a gente bater papo. Depois a gente conversa. Sem problema, não tem problema não. Pode interromper. Só preocupado que eu acabei botando muito slide, mas também eu acelero aqui. Vamos avançar. Aliás, eu sei que nem falta muita coisa não. Tá tranquilo. A gente pode até bater mais, conversar mais depois. Pô, quem diria, Denise? Que hora você vai me derrubar? Não, calma, pode ir, vai indo. Olha só que interessante. Quando a gente percebe isso muito no movimento espírita, e a gente percebe isso até muito estimulado por alguns espíritos, que tem, pelo menos que gostam, eu não sei se é intencional ou não, de anular o nosso senso crítico. Que falam que a crítica, não sei o que lá, que não se deve criticar. Ninguém era mais chato e crítico do que o próprio Kardec. E aí você faz perguntas assim, quem é você para questionar o que o fulano está falando? Ou a gente se pergunta, quem sou eu para questionar o que o fulano está falando? Eu questionei até o Kardec, agora que eu sou abusado. O problema é que ele esteja certo ou esteja errado, mas nesse momento eu entendo que poderia ser diferente. É uma coisa que a gente não exercita mais. Porque o nosso processo hoje em dia, principalmente no movimento espírita, é um processo meio catequético. Olha, de cima para baixo, aprenda isso, ouça e acredite sob palavra, porque eu sou fulano de tal, eu sou isso e aquilo. Olha, vamos ver aqui o que o Kardec diz sobre isso. Tem um caso, eu vou falar aqui, alguns devem saber. Volta lá. Você fez o ARS, eu passei. Não, desculpa, eu fui apontar. Está no livro dos médiuns. Não, perdão, na revista espírita. Os maus espíritos temem o exame. Sabe quando você vai fazer... Quando você para numa blitz e você está limpo, você quer que o cara reviste o carro inteiro, não fica não? Pode revistar, amigão. Pode revistar tudo, olha a mala, olha não sei o quê, eu estou aqui, olha tudo que é documento. Quando você está devendo, né, você tenta disfarçar, você reza para o cara ir embora. Então os bons espíritos querem que você questione. Eles dizem, aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivesse a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de escrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados. Tem um caso, talvez alguns de vocês saibam, que é um meio clássico, nem sei se é verdade ou não, tem algumas lendas que ficam rolando por aí, né? Que uma determinada instituição tinha um trabalho com crianças assistencial e apareceu um espírito se passando por Bezerra de Menezes que recomendou que aquele trabalho fosse fechado. Que as crianças não tivessem mais o trabalho com as crianças. Não sei qual a desculpa que ele deu. E as pessoas fecharam. Eu não sei se isso é verdade. Tá? Eu sei que eu sempre ouvi essa história, estou passando para frente, mas eu gosto sempre de deixar isso. Mas pode acontecer esse tipo de coisa. Por quê? O espírito falou. Ele está dizendo que ele é Bezerra de Menezes. Imagina o Bezerra de Menezes vai dizer para fechar uma instituição de amparo à criança. Uma coisa totalmente... Mas as pessoas não questionam. Não questionam. Dá trabalho. Dá trabalho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Espírito Pensar dá trabalho. adora quando a gente questiona. Gente, tem uma passagem na revista Espírita, eu não lembro. Acho que é 1858, o Savara leu toda com São Vicente de Paulo. É na segunda. É no segundo. São Vicente de Paulo, a gente conhece no Evangelho a beneficência, uma página linda de São Vicente de Paulo, né? Ele fala sobre beneficência. Ela tem originalmente na revista Espírita bem mais ampla. Gente, o Kardec aperta o São Vicente de Paulo de um jeito que eu fiquei até brincando lendo aquilo, eu estava imaginando o Vicente de Paulo daqui a pouco, sabe, fazendo uma malcriação para ele. Porque ele questiona tanta coisa da mensagem, e é um diálogo tão bonito, tão interessante, mas ele vai, eu não lembro das perguntas exatamente, que ele acaba remodelando por causa de coisa do próprio texto. São Vicente de Paulo, não estou falando, né, de qualquer um. E é uma coisa, por quê? O entendimento de que você questionar, de que você levantar, não é uma ofensa. É um pensamento junto. É lógico que você tem que ter postura, você tem que ter, né? Seriedade. Educação. Reverência. Né? Você pode questionar todo mundo.
Você não vai chegar assim, meu irmão, estou entendendo isso. Não, aí você realmente vai estar sendo mal educado. É raciocínio, né? Exatamente. Olha, e é muito bacana. Vou ver se eu encontro isso e trago para vocês. Uma vez eu estava num debate sobre isso, foi muito interessante. Até cada pergunta dá uma palestra. Cada pergunta dá um quebra-pau. A gente fez outro dia num outro grupo que eu participo. E é polêmica, são polêmicas essas questões. E vamos voltar aqui. Os mal-intencionados que não vêm, então, perder o seu tempo, uma vez que se rejeite tudo o que é mal ou de origem suspeita. Mas quando se aceita cegamente tudo o que dizem, que se coloca, por assim dizer, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, fazem o que fariam os homens. Disso abusam. Gente, eu imagino como deve ter sido difícil para o Kardec esse trabalho com os espíritos, para ele ficar lembrando isso para a gente tantas e tantas vezes. E olha, eu vou mostrar algumas situações interessantes aqui do Kardec. Essa aqui está na Revista Espírita, de março de 1868. Na revista de fevereiro de 1868, Kardec ele publicou diversas mensagens desses espíritos aqui, alguns deles. Erasto, Fenelon, São Luís, Lacordaire também, não estou mal, Lacordaire, São José, João Evangelista, falando sobre o advento do Messias do Espiritismo, que viria um Messias, isso também fala um pouco disso em Obras Póstumas, né? Viria um Messias do Espiritismo, que viria transformar o mundo na forma de uma pessoa, dando a entender que seria o próprio Kardec. E ele fez questão, ele publicou, e quando publicava as coisas na Revista Espírita, como eram mensais, as pessoas se correspondiam. E pediam para as pessoas, né? E as pessoas acharam o máximo aquele negócio. Na revista seguinte, ele escreve uma dissertação enorme, derrubando essa tese. Mostrando que não tem Messias do Espiritismo nenhum, que ela não pode se apoiar em cima da figura de um homem, porque todo homem é falível, e ela tem que se apoiar numa ideia, numa filosofia. Olha, e fecha a porta, inclusive, para que outro engraçadinho não apareça e queira assumir esse papel. E diz essa frase que é muito interessante. Olha de quem ele está discordando, gente. De quem ele está. A turma toda. Né? Sabe que alguns deles chamavam ele de mestre. Já pensou? Muito chique. É. E aí ele fala isso, olha. A opinião da maioria dos espíritos é um poderoso controle. Né? Controle universal. Várias pessoas com a mesma ideia. Para os princípios da doutrina, mas não exclui o do julgamento e da razão, cujo uso incessante todos os espíritos sérios recomendam. Tem um rigor científico. Está acabando, deu certinho. Isso é muito... Gente, tem determinado espírito que gosta de fazer prefácio de outro, que ele chama, ele diz assim, olha, algumas almas impenitentes podem achar estranho algumas ideias que estão aqui. Ele já sai dizendo o seguinte: se você achar estranho que está aqui, você é um impenitente. Totalmente fora do que Kardec propõe. Se você achar estranho, me questiona. Vamos tentar entender isso junto. Mas esse é o cuidado, porque a gente acaba sendo submetido a um processo sutil que a gente vai sendo levado. E diz, o Espírito falou, se o médium é famoso, E aqui, mais dois casos para a gente fechar, para dar o tempo certinho, que é muito interessante na Revista Espírita. Uma Revista Espírita legal, né? De dezembro de 1861, quando ele está fazendo uma análise sobre o espírito Lamennais. Lamennais, a gente sabe, né, que foi um dos espíritos que tem várias comunicações belíssimas no Evangelho do Espiritismo. E ele fala, olha, devemos fazer observar que só os espíritos chegados a um grau muito alto de perfeição estão aptos para julgar as coisas de maneira completamente sadia. O que ele está dizendo ali? Mesmo esses espíritos superiores, eles têm sistemas próprios, têm uma experiência própria, não são perfeitos. Então, qualquer que seja o desenvolvimento de sua inteligência, e mesmo de sua moralidade, podem estar mais ou menos imbuídos de suas ideias terrestres. Não vou ler isso tudo. Mas quando ele fala aqui do Lamennais, eu acho muito interessante. O Lamennais nos parece estar nesse caso, sem dúvida. Há nessas comunicações muito belas e muito boas coisas, com pensamentos e com estilo. Mas as há, evidentemente, que podem se prestar à crítica, a das quais não assumimos de nenhum modo a responsabilidade. Cada um está livre para delas tirar o que encontrar de bom. Está falando do Lamennais.
E olha o que ele fala aqui embaixo, então eu li isso tudo. E o caráter sombrio, melancólico e místico do homem, né, a personalidade terrestre, se reflete incontestavelmente sobre o do espírito. E, por conseguinte, sobre suas comunicações. Só sob esse ponto de vista já seria um interessante objeto de observação. Você sabe qual foi a resposta do Lamennais, Kardec? Vocês acham que ele disse? Ah, mas você tem que ver, não sei o que lá, quem é você para falar de mim? Você acha que ele falou isso? Disse o seguinte: tentarei ser menos sombrio. Ponto. Não ficou ofendidinho, não deu lição de moral, nada disso. Tentarei ser menos sombrio. E para a gente terminar, todo mundo já ouviu falar de Lázaro, aquele amigão de Jesus, né, por quem Jesus chorou. Tem na Revista Espírita, em 1862, um diálogo dele com Lázaro, discutindo sobre questões do instinto animal, do instinto moral. E ele discorda do Lázaro. E fala, olha, apesar de todo o respeito pelo espírito de Lázaro, como nos tem dado tão frequentemente belas e boas coisas, nos permitimos não ser de sua opinião sobre essas últimas proposições. Pode-se dizer que há duas espécies de instinto, o animal e o moral, e o Lázaro acabou concordando com ele. Resumindo, gente, eu não sei se foi chato, eu sei que teve muito texto, né, muitos slides, Tá ótimo. mas para a gente perceber o quanto a doutrina espírita ela é embasada em critério, em cuidado, em responsabilidade. A gente, quando vai passar para frente uma coisa qualquer, a gente tem que ter muito cuidado com o que está passando. A gente, sempre que acontecem tragédias, há um festival de mensagem mediúnica, já querendo justificar aquilo, dizendo que na outra encarnação, e foi isso, foi aquilo. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado com o que publica. Tem que ver, as publicações elas têm que ter uma finalidade. Né? Tem que se observar, olha, será que foi esse espírito mesmo que disse isso? Né? Artista, então volta mesmo a mensagem de artista. Fico imaginando a mãe, o pai dessas pessoas, o irmão, né, um amigo querido. Será que gosta de ler aquele tipo de coisa? Será que aquilo vai bater ali e vai dizer que é verdade? Nós espíritas estamos muito descuidados com relação ao que vem dos espíritos. Por mais que a gente estude, né, Kardec tenha dito isso infinitas vezes nas suas obras, a gente continua fechando a nossa mente, o nosso cérebro. O que trabalha em reunião mediúnica acontece muito no final, vem o espírito e dá sugestão, olha, na semana que vem vocês têm que manter sempre o mesmo lugar, tem que sentar. E ninguém pergunta por quê. Deve acontecer, mas por que eu tenho que ficar no mesmo lugar? Qual é a diferença? Não pode perguntar para o espírito. Pode. E se você perturbar, se for um espírito bom mesmo, ele vai ficar numa alegria, vão se abraçar, eles estão pensando, graças a Deus. Porque nós espíritas não podemos ser ovelhinhas e vaquinhas de presépio, temos que ser seres críticos e pensantes. Por isso aqui é um grupo de estudo. O estudo não é uma coisa, não é para a gente se vangloriar, né, de ciência, de ficar rotando conhecimento, mas para a gente estar munido de ferramentas para conduzir as nossas vidas no melhor caminho. Bom, gente, eu agradeço o carinho, a atenção, a paciência, principalmente de todos vocês, né, pessoal? Um monte de informação aqui. Agora eu vou vir artista. Tá bom.